Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para mais um Grêmio Visto de Fora, o quadro no qual eu falo sobre as minhas expectativas, o que eu tô vendo, o que eu tô sentindo de longe, aqui de Madrid, do que eu posso e tenho acompanhado em relação ao Grêmio. E a situação é algo preocupante, vou falar a verdade para vocês. Eu sou do bonde dos desiludidos. Me iludi, não posso negar, porém neste momento vivo na desilusão. Vamos falar sobre o momento do Grêmio. Antes de mais nada, sempre pedindo para todo mundo que tá por aqui, se inscreva aqui no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like, os comentários por aqui. Sempre lembrando que o quadro Grêmio Visto de Fora que eu gravo não é sempre depois dos jogos do Grêmio, mas eu tento vir com certa assiduidade aqui para falar sobre o momento do time, as coisas que eu tenho visto. Geralmente é de 2 em 2 semanas. Mas eu tento fazer esse quadro aqui com certa frequência, até porque eu costumo acompanhar o Grêmio com certa frequência, não consigo assistir todos os jogos, principalmente no horário que eles acontecem, porque estamos em um fuso horário de 5 horas nesse momento, mas acompanho muito, me informo bastante pelos setoristas do Grêmio. Felizmente agora a gente tem aqui o YouTube para poder ouvir muitas opiniões e acompanhar muitas informações em relação ao nosso time do coração, e eu costumo fazer isso em relação ao Grêmio. Então o que eu trago aqui nesse quadro, sempre gosto de lembrar para todo mundo, é a minha percepção vendo tudo de longe. Trago mais tudo desde o olhar do torcedor do que do setorista, porque não sou setorista do Grêmio, mas costumo escutar e ouvir muitos companheiros lá do Rio Grande do Sul que tem canais aqui no YouTube, que tem podcast, escuto muito as rádios do Rio Grande do Sul sempre que eu posso, para tentar estar sempre informada e um pouquinho mais perto. Eu costumo dizer que a coisa mais legal que existe do futebol é o sentido de pertencimento que ele faz a gente ter. E no caso das pessoas que vivemos longe do nosso país, fora do nosso estado, o nosso clube do coração é uma das portas mais rápidas para acessar esse sentimento de pertencimento que a gente não sente todo dia porque estamos vivendo em outro país, em outra cultura, em outra dinâmica de vida. Então eu gosto muito de seguir e acompanhar o Grêmio também para estar mais próximo da minha casa, para estar mais próximo das pessoas que estão no Rio Grande do Sul. Tenho muitos amigos gremistas, tenho muitos amigos colorados também, então é sempre bom estar informado das duas coisas e acho isso muito legal. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre esse momento do Grêmio que é muito esquisito, é muito louco. Quando um time ganha e meio que a voz unânime depois da vitória chegou o fim da linha pro técnico. Porque se a gente vai pensar que o futebol virou uma coisa muito resultadista, porque virou, né? O resultado, às vezes, ele conta mais do que o jogo em si, né? Afinal, todo mundo quer ganhar, no futebol se está para ganhar, é um jogo, se disputa a vitória. Ninguém entra para perder, ninguém entra para empatar, todo mundo entra para ganhar. Então é muito louco pensar que depois de uma vitória, meio que a voz unânime, praticamente todo mundo que eu vi, li, comentarista de diferentes meios de comunicação, todo mundo meio que dizendo que, pô, terminou o trabalho do Quinteiros no Grêmio. E é muito louco isso depois de uma vitória. O Grêmio tá 100% na Sul-Americana, venceu os 2 jogos, contra times perdão aos torcedores do Sportivo Luquenho e aos torcedores do Atlético Grau, já peço perdão, mas são times de nível de expectativa e de futebol bastante abaixo de nível de expectativa e futebol do Grêmio. E o Grêmio sofreu para ganhar do Sportivo Luquenho e ganhou fazendo um jogo ruim, deixando suas carências aparecerem bastante, digamos assim, contra o Atlético Grau. Então, mesmo o Grêmio estando 100% na Sul-Americana e tendo vestido os 2 jogos, a situação depois dessa vitória sobre o Atlético Grau que aconteceu na Arena, inclusive com um público muito pequeno, e isso eu acho que faz quem não tá vendo entender que, pô, o torcedor não comprou a ideia do Quinteiros mesmo, né? Assim, a galera não vai pra Arena pra ver esse Grêmio e é triste a gente ver um estádio praticamente vazio. Para uma partida de competição sul-americana que é importante nesse momento do Grêmio, né? Eu sempre falo aqui que, pra mim, o grande objetivo do Grêmio em todo início de temporada tem que ser brigar pra jogar a Libertadores no ano seguinte, porque a Libertadores é uma competição que o torcedor do Grêmio, pra mim, tem que ser base a gente estar na Libertadores todo ano,
ainda mais com um monte de brasileiro entrando agora. Mas os últimos anos tem sido complicado por N fatores. Mas é uma competição sul-americana, a sul-americana, e é a que o Grêmio está disputando, e aí vê que mesmo 100% o futebol que está sendo jogado e tudo que está sendo gerado, e a gente não está vendo nada, esse que é o problema. Então 100% na sul-americana, no Campeonato Brasileiro venceu o Atlético Mineiro, com o Volpi sendo o melhor jogador em campo, perdeu para o Ceará fora de casa, mas o ponto é, eu até... se a gente for olhar esses 3 meses de Quinteiros no Grêmio, eu fui da ilusão máxima à decepção máxima nesses 3 meses. Quando começou essa história de Quinteiros do Grêmio, eu não conhecia o Quinteiros, não conhecia o trabalho que a gente tinha feito no Vélez, fui dar uma olhada, achei interessante. Não era a primeira opção da diretoria do Grêmio, mas foi o que o Grêmio contratou, então se contratamos, vamos lá, vamos acreditar no trabalho. Sempre trago aqui pra vocês que eu acho que a gente tem que dar tempo aos treinadores, mas também tem que ser um tempo calculado, porque no final das contas, resultado é o que importa, porque para manter um time numa primeira divisão de campeonato e pro time ser competitivo nas competições que disputa, também não dá pra, vamos acreditar e acaba caindo pra segunda divisão e não conseguindo fazer nada nas competições que tá disputando. Tem esse ponto. Eu lá no início do trabalho Quinteiros, tenho uma ideia de jogo, acho que vai conseguir fazer. E aí daquela ilusão que eu me iludi, eu reconheço que eu me iludi, eu fui diminuindo, até que chegou antes da data FIFA, depois que o Grêmio perde a final do Gauchão pro Inter, e dos jogos do campeonato da Copa do Brasil, que o Grêmio se classifica contra, respeito de novo a todos os torcedores de todos os times que o Grêmio enfrentou na Copa do Brasil, pelo amor de Deus, mas são times de inferior categoria, e o Grêmio sofreu nas eliminatórias para conseguir avançar. Depois disso e de como perde, principalmente o jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho contra o Inter, depois daquilo ali, foi meio que pra mim, foi um grande choque de realidade, de cara, não estamos vendo nada. Mas mesmo assim, confiamos no trabalho de um treinador. Então vamos acreditar até o final. Só que aí eu acompanho, como eu disse, vários colegas que trazem informações diárias sobre o Grêmio e começa aquele rum-rum de desconexão de ideias entre o técnico e os jogadores. O técnico com uma única ideia, não tem outra, parece que o Grêmio não tem plano B. E os jogadores acreditando que com o que tem, porque se a gente vai olhar, repito de novo, o nível dos jogadores, cara, não era pra estar tanto assim. Confiança absurda em alguns que não entregam, pouca confiança em outros que de repente poderiam estar jogando mais. Fica aquele questionamento. E aí na data FIFA, que se pede o tempo, né, para depois todas as incorporações que chegaram, agora vamos integrar todo mundo, vamos todo mundo trabalhar para ter uma ideia e começar de novo, digamos assim. Nada. O último jogo do Grêmio contra o Atlético Grau, na Sul-Americana, perdão, tô me recuperando ainda de um resfriado, foi o primeiro jogo sem o Grêmio sofrer gols, porque tinha sido uma sequência de 9 jogos consecutivos sofrendo gols. Eu falava aqui desde o início que o Grêmio precisava melhorar nesse ano era a defesa, porque para competir durante todo o ano, tanto nas competições de Copa de Mata-Mata como no Campeonato Brasileiro, precisaria defender melhor, senão seria o drama dos últimos anos, que o Grêmio teve um ano que tinha um cara muito fora da curva, que marcava todos os gols necessários para cobrir os gols que o Grêmio estava sofrendo, e o ano passado, que não conseguimos ter essa felicidade, e aí não tinha como equilibrar os gols que o Grêmio estava sofrendo com a quantidade que precisava marcar para poder equilibrar e não sair perdendo todo o jogo. Então, segurar e ter um sistema defensivo sólido, para mim é a base para poder competir esse ano, porque eu acho que temos jogadores de ataque que podem produzir gols, mas não uma quantidade suficiente para o Grêmio estar sofrendo 2, 3 gols por jogo, né? Precisa haver um equilíbrio. E aí, não vi que o Quinteiros tenha conseguido diminuir a fragilidade defensiva que o Grêmio já vem arrastando de algumas temporadas. Há pouca evolução no trabalho no sentido de que muitos problemas defensivos, pouca criação no meio de campo e más decisões em relação à montagem do ataque. Então é meio que um compiladão de coisas que não deram certo. E o problema é que agora vem uma sequência de Flamengo no Campeonato Brasileiro, aí tem o Mirassol e aí tem Grenal. Então a gente já começa a ficar nervosa. Porque desses 9 pontos aí, quantos a gente vai somar?
E são 9 pontos que, ok, tu pode pensar, beleza, vamos perder pro Flamengo. Mas vamos perder 9 de 9? Depois, como é que recupera isso? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado, que cada ponto vale demais para pensar e não viver um drama no final da competição. Então, a falta de desempenho e a falta de performance que eu escutei em praticamente todos os vídeos de análise do Grêmio que eu ouvi nas últimas horas é realmente preocupante, assim. E eu fui da ilusão à desilusão total com o trabalho do Quinteiros e eu acho que a diretoria tem que ter muito cuidado. Porque se vai continuar apostando por isso, do jeito que está, eu não sei o que se faria para esse match entre o vestiário e o técnico acontecer, né? Na situação que já está. Porque se não acontecer isso, é muito difícil da gente não viver uma temporada complicadíssima. Se não tem solução para isso, se os jogadores não vão comprar a ideia do técnico, e a ideia do técnico não é que seja a mais maravilhosa do mundo, não tá funcionando até agora, e se os caras não compram a ideia, como é que vai funcionar? Talvez seja o momento agora em abril de trocar de técnico, não deixar lá pro final que tu traz um outro cara e daí não tem nenhuma ideia. Realmente é uma decisão complicada, repito, eu não gosto de acabar com o tempo dos técnicos, eu sou da ideia de que há que dar tempo, mas, cara, em 3 meses já deveria ter dado tempo para alguma coisa. E o problema é que até agora não se viu nada. Esse é o problema, nada. Para competir dentro do Campeonato Gaúcho deu, né, em determinados momentos. Mas não tá dando para competir na Copa do Brasil. Na Sul-Americana tá aos trancos e barrancos. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato que vai exigir demais. E não dá para terminar brigando para não cair. Então, a decisão de direção do Grêmio é muito complicada, mas ela vai precisar ser tomada, né? Confiar nisso aí como tá. Será que é alternativa? Será que não é o momento realmente de pensar em outra coisa para não entrar num lugar estranho? Eu fico um pouco receosa. Mas vamos ver qual vai ser Eu acho que se é para trocar já. Não esperar mais tempo. Mas também essa troca tem que ser para um lado em que o Grêmio melhore no seu principal problema, que é defensivo. A gente precisa de um técnico que organize sistema defensivo. Porque, repito, eu acredito na qualidade de jogadores de ataque. Todos não, mas alguns eu acho que podem nos entregar o suficiente. E o Grêmio tem jogadores para poder fazer mais do que tá fazendo. Então, vamos pensar que dá para acreditar. E eu vou viver um drama domingo contra o Flamengo. Vamos viver o drama contra o Mirassol também. Vai ser a semana de Champions, aí eu não sei se eu vou conseguir acompanhar ao vivo, muito provavelmente não. E depois o Grenal. Tenso. Eu sempre digo, o Grêmio, ele te entrega isso. É alegria e depois não é. E a gente vive nessa tensão de torcer pra esse time. Eu sempre falo, a galera que torce pra times que ganham mais do que perdem, que ganham muito mais do que perdem, não sabem o que a gente sofre. Mas é isso aí. Um beijo para os gremistas que me acompanham por aqui. Se inscrevam no canal, deixa o like, comentários e prometo voltar logo logo com mais Grêmio visto de fora. Mas eu acho que realmente é o fim da linha do Quinteiros. Beijo pra vocês.